O seguinte artigo de Jeffrey Sachs foi publicado no site Common Dreams. Sachs é o presidente da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU e atuou como assessor especial dos secretários-gerais da ONU, Kofi Annan, Ban Ki-moon e Antônio Guterres. Sejamos claros sobre o que os Estados Unidos e Israel estão buscando. O objetivo dos Estados Unidos não é a segurança do povo americano. O objetivo é a hegemonia global. A tentativa é destruir a ONU e o Estado de Direito internacional, uma tentativa que fracassará. Em 16 de fevereiro de 2026, um de nós, Jeffrey Sachs, enviou uma carta ao Conselho de Segurança da ONU alertando que os Estados Unidos estavam prestes a rasgar a Carta das Nações Unidas. Esse alerta agora se concretizou. Os Estados Unidos e Israel lançaram uma guerra não provocada contra o Irã, em flagrante violação do artigo 2.4 da Carta. Sem autorização do Conselho de Segurança e sem qualquer reivindicação legítima de autodefesa, conforme o artigo 51, eles estão tentando destruir a Carta da ONU e o Estado de Direito Internacional, mas fracassarão. No Conselho de Segurança, em 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos e seus aliados direcionaram sua condenação não contra a agressão americana e israelense, mas contra o Irã. Um aliado dos Estados Unidos após o outro condenou o Irã por seus ataques de retaliação, mas de forma absurda deixou de condenar o ataque ilegal e não provocado dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. Essa atuação desses países foi vergonhosa e inverteu completamente a realidade. Os ataques conjuntos entre os Estados Unidos e Israel foram descritos por Trump como necessários porque o Irã rejeitou todas as oportunidades de renunciar às suas ambições nucleares e não podemos mais tolerar isso. Isso é obviamente uma mentira descarada. Como relatado na carta de 16 de fevereiro, o Irã concordou há uma década com um acordo nuclear, o Plano de Ação Conjunto Global, JA, que foi adotado pelo Conselho de Segurança da ONU na Resolução 23231. Foi Trump quem rasgou o acordo em 2018. Em junho de 2025, Israel bombardeou o Irã em meio às negociações entre Estados Unidos e Irã. Desta vez também, os planos de guerra entre Israel e Estados Unidos foram definidos semanas antes, quando Netanyahu se reuniu com Trump. E as negociações em andamento entre os Estados Unidos e o Irã eram uma farsa. Esse parece ser o novo modus operandi dos Estados Unidos. E além de seus ações e depois tentar eliminar os interlocutores. É fácil entender por que os aliados dos Estados Unidos se comportaram de maneira tão constrangedora e submissa no Conselho de Segurança da ONU. Além dos Estados Unidos, 8 dos outros 14 membros do Conselho abrigam bases militares americanas ou concedem acesso do Exército dos Estados Unidos a bases locais: Bahrein, Colômbia, Dinamarca, França, Grécia, Letônia, Panamá e Reino Unido. Esses países não são plenamente soberanos. Eles são parcialmente governados pelos Estados Unidos. As bases militares americanas abrigam operações da CIA e os países anfitriões vivem constantemente em alerta, tentando evitar a subversão americana dentro de seus próprios territórios. Como Henry Kissinger disse certa vez, pode ser perigoso ser inimigo dos Estados Unidos, mas ser seu amigo é fatal. Podemos acrescentar que abrigar bases militares e operações da CIA dos Estados Unidos é transformar seu país em um Estado vassalo. Como um exemplo absurdo, mas revelador, a embaixadora dinamarquesa repetiu todos os argumentos dos Estados Unidos, apontando o dedo para o Irã por sua agressividade, como se o Irã não tivesse sido atacado pelos Estados Unidos e por Israel. Ela esqueceu completamente que uma vassalagem tão humilhante aos Estados Unidos não será bem vista para a Dinamarca caso os Estados ocupem a Groenlândia. As vozes verdadeiras no Conselho de Segurança vieram dos países não ocupados pelos Estados Unidos. A Rússia explicou corretamente que o chamado Ocidente, ou seja, os países ocupados pelos Estados, pratica a culpabilização da vítima ao apontar o dedo para o Irã. A China lembrou ao Conselho que a crise começou com os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, e não com a retaliação iraniana. O embaixador da Somália, falando em nome de vários estados africanos membros, descreveu com veracidade a origem dessa recente escalada. O representante da ONU da Liga dos Estados Árabes falou brilhantemente sobre a causa raiz da agressão insana de Israel, a negação dos direitos do povo palestino e o uso por parte de Israel de assassinatos em massa e guerra regional para impedir o surgimento de um Estado da Palestina.
Quando o Irã retalia contra bases militares dos Estados Unidos no Golfo, está exercendo seu direito inerente de autodefesa conforme o artigo 51 da Carta. Devemos lembrar que os Estados Unidos e Israel estão assassinando abertamente e de forma repetida líderes iranianos, com o objetivo de derrubar seu governo. Quando estados assassinam um chefe de Estado estrangeiro e tentam destruir o governo, o alvo dessas ameaças tem direito, segundo o direito internacional, de se defender. O bombardeio dos Estados Unidos e de Israel assassinou não apenas o líder supremo do Irã e vários altos funcionários do governo, mas também mais de 140 meninas em sua escola em Minab. Essas crianças são vítimas de um crime de guerra horrendo. Os países que hoje absolveram os Estados Unidos e Israel por esses assassinatos, notadamente Dinamarca, França, Letônia, Reino Unido e, é claro, os próprios Estados Unidos, também são cúmplices nesse crime de guerra. Esta reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU provavelmente será lembrada como o dia em que as Nações Unidas deixaram de funcionar a partir de sua sede em solo americano. Uma organização internacional dedicada à resolução pacífica de disputas não pode operar de forma crível a partir de um país que trava guerras ilegais, ameaça Estados-membros com aniquilação e trata as resoluções do Conselho de Segurança da ONU como instrumentos descartáveis de conveniência. Para que a ONU sobreviva, e precisamos que ela sobreviva, será necessário que tenha várias sedes ao redor do mundo, no Brasil, na China, na Índia, na África do Sul e em outros países, honrando a verdadeira multipolaridade do nosso mundo. Sejamos claros sobre o que os Estados Unidos e Israel estão buscando. O objetivo dos Estados não é a segurança do povo americano. O objetivo é a hegemonia global. A tentativa é destruir a ONU e o Estado de Direito Internacional, uma tentativa que fracassará. O objetivo de Israel é estabelecer uma grande Israel, destruir o povo palestino e afirmar sua hegemonia sobre centenas de milhões de árabes em todo o Oriente Médio, do Nilo ao Eufrates, como afirmou recentemente o embaixador do Mike Huckabee. Os esforços delirantes dos Estados Unidos pela hegemonia global estão avançando região por região. Recentemente, os Estados-Ex afirmaram, em uma suposta e totalmente distorcida retomada da doutrina Monroe, que controlam o hemisfério ocidental e podem ditar como os países da América Latina conduzem seus assuntos econômicos e políticos. Os Estados Unidos sequestraram o presidente venezuelano em exercício para provar seu ponto e agora ameaçam derrubar também o governo cubano. A guerra de hoje contra o Irã tem como objetivo provar que os Estados Unidos também dominam o Oriente Médio. Essa guerra faz parte de uma campanha de 30 anos, iniciada pela doutrina Clean Break, para derrubar todos os governos que se opõem à hegemonia dos Estados Unidos e de Israel na região. Essas guerras conjuntas entre Israel e os Estados Unidos incluíram o genocídio em Gaza, a ocupação da Cisjordânia e décadas de guerras e operações de mudança de regime no Irã, Iraque, Líbano, e Iêmen. Uma parte do plano global dos Estados Unidos é tomar o controle das exportações de petróleo do mundo e enfraquecer a China e a Rússia nesse processo. A apreensão da Venezuela pelos Estados Unidos foi planejada para garantir o controle americano sobre as exportações de petróleo daquele país, especialmente para controlar o fluxo de petróleo para a China. As sanções dos Estados Unidos contra a Rússia têm como objetivo impedir que o petróleo russo chegue à Índia e à China. Agora, os Estados Unidos pretendem interromper o fluxo de petróleo do Irã para a China. De forma mais ampla, os Estados buscam controlar todo o Golfo, além do Irã, para manter sua dominação imperial. A ordem internacional que Franklin e Eleanor Roosevelt ajudaram a construir após a catástrofe da Segunda Guerra Mundial foi fundada em uma ideia simples e profunda, de que a lei e o respeito, e não a força, deveriam reger as relações entre os Estados. Essa ideia está agora sendo destruída pela própria nação que mais fez para promovê-la ao fundar a ONU. A ironia é amarga, além de qualquer medida. A verdade é que a devastação da guerra não afetará diretamente o chamado Ocidente. Seus filhos não sofrerão traumas, nem morrerão, e seus países não serão incendiados. As vítimas desse ataque são os povos do Oriente Médio. São eles os descartáveis que sofrem com a arrogância ocidental, o abuso de poder e o vício em guerra. Encerramos com duas observações.
Primeiro, os Estados Unidos não alcançarão a hegemonia global nem destruirão a ONU. O mundo é grande demais, diverso demais e determinado demais para aceitar a dominação de uma única potência, ainda mais de uma que possui apenas 4% da população mundial. O mundo fora dos Estados Unidos e dos países que eles ocupam quer que a ONU viva e prospere. A tentativa dos Estados Unidos certamente fracassará, mas pode causar imenso sofrimento antes disso. Em segundo lugar, se Israel continuar com seu vício em guerra e ocupação, também não sobreviverá. Esse vício representa uma mistura de teocracia e estresse pós-traumático. Parte de Israel acredita ser o reino bíblico do século XX. A outra parte vive na memória traumática do Holocausto e por isso está determinada a eliminar qualquer adversário percebido, em vez de aprender a conviver com ele em paz. A defesa distorcida do embaixador israelense ao ataque descarado de Israel contra o Irã, como de costume, citou a Bíblia e Auschwitz como as duas justificativas. Essas são as duas referências perenes de Israel, mas não o mundo real de hoje. Um Estado que depende de guerra permanente, ocupação permanente e do massacre dos palestinos e da subjugação indefinida de milhões de pessoas não tem um futuro viável. E as políticas que os Estados Unidos estão atualmente adotando em nome de Israel acelerarão, em vez de impedir esse desfecho. A solução de dois estados, que o Conselho endossou repetidamente, oferece a Israel um caminho para a paz. Tragicamente, Israel rejeita isso. O resultado, eventualmente, será o fim de Israel em sua forma atual, especialmente à medida que a população dos Estados Unidos está rapidamente se voltando contra a teocracia violenta de Israel e em favor da causa da Palestina. Talvez haja um único Estado democrático para árabes e judeus viverem em paz, juntos, com o fim do regime de apartheid. Essas são verdades duras, mas emergências exigem honestidade. A ONU está sendo assassinada por Israel e pelos Estados Unidos. O Conselho de Segurança deve despertar de sua ocupação militar pelos Estados Unidos e lembrar que são os guardiões da promessa da Carta da ONU de manter a paz e a segurança internacionais.